Como manter a calma em situações de urgência? Aí é que está a parte interessante, você não mantém a calma. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa manter a calma em situações de urgência, em situações de perigo, em situações onde tudo está ruim, onde tudo está desabando ao nosso redor. E não é bem assim que a gente funciona. O nosso corpo, ele é um resultado evolutivo que desde 150 mil anos atrás ele não mudou muita coisa. E olha que isso não é um dado que eu estou tirando do nada, né? De acordo com a psicologia evolutiva, a nossa constituição física, a nossa fisiologia, ela está praticamente a mesma, desde 150 mil anos atrás. Então você imagina, o nosso corpo, ele é feito para dar tapa em cara de onça, é para subir na árvore mais rápido que os bichos, é para lutar ou fugir, é para ficar tete a tete com um gorila, entendeu? Não era pra gente estar dentro de casas, dentro de quartos, dentro de cubículos, trabalhando 8 horas por dia em frente a uma tela. Não era pra gente, por exemplo, programar uma ideia de serviços, de capitalismo. Toda essa ideia, toda essa construção que hoje a gente chama de modernidade, e que a gente chama de sociedade, ela na realidade ela é um construto social, um construto que veio após a concepção natural do ser humano. E quando eu falo concepção natural do ser humano, é uma coisa que vai assim, um pouquinho antes da tomada de consciência do homem. Né? O homem toma consciência de quem ele é e começa a viver em sociedade, isso lá na pré-história. Pré-história? Aí ele vai tomando consciência dele mesmo, né? Ocorre o que a gente chama de revolução cognitiva, onde ele tem agora um princípio consciente, né, do eu, ele consegue entender-se a si mesmo, faz a escrita, o comércio e por aí vai. Mas o ponto que eu quero chegar é que se o nosso corpo é o mesmo de 150 mil anos atrás, isso significa que o nosso corpo está preparado com alguns gatilhos de luta ou fuga, de perigo, de resposta rápida ao perigo, que nos dias de hoje eles não servem mais. Assim, servem em sua dadas suas circunstâncias, né? Vou dar um exemplo. Se você for assaltado, por exemplo, é claro que você precisa ativar esse modo de luta ou fuga e ir atrás de correr, de fugir, de revidar, seja lá qual é a estratégia que você vai tomar. Agora, veja que o corpo reage dessa forma, ativando a circulação sanguínea, ativando a adrenalina, suas pupilas dilatam, você começa a suar, você começa a respirar mais rápido, o tônus muscular fica mais ativado. Isso para te dar a capacidade de fugir ou de lutar. O que acontece é que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar essa situação de perigo como uma situação de perigo simbólica. Se você está em uma situação complicada da sua vida, onde você perdeu o emprego, onde sua mulher te deixou, seu marido te deixou, seu namorado, onde você vai enfrentar uma prova muito importante, onde você vai fazer um concurso, prova da faculdade, prova da escola, veja que essas situações a gente entende como perigosas, né? Esse desafio de você passar por ele é um perigo. A nossa mente entende como um perigo, né? Um perigo simbólico. Então o que ele faz? Ele ativa o nosso modo de luta ou fuga. Então você não fica calmo, muito pelo contrário, você começa a suar, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar ativo, suas pupilas dilatam, sua audição ativa mais, você começa a suar, te dá vontade de vomitar. Por quê? Porque tudo isso são respostas fisiológicas naturais. Agora, qual é a diferença? Você não precisa pensar em manter a calma. Você precisa pensar em manter o foco. Veja a diferença como ela é grande. Quando você pensa em manter a calma, você está indo contra a configuração original do seu corpo. Você está indo contra a sua natureza. Você não mantém a calma. Agora, se você manter o foco,
Aí sim, você usa toda essa energia que está sendo elaborada pelo seu fisiológico com um intuito. Ah, mas como é que isso vai me ajudar na prova? Como é que isso vai me ajudar quando tudo está dando errado na minha vida? Quando vai te ajudar a não ir contra a configuração inicial do seu corpo e você vai manter o foco para te dar um norte. Como é que você alcança esse estado de foco? Primeiro, na minha concepção, você precisa conhecer a si mesmo. Quando você se conhece, você consegue entender o que está acontecendo no seu organismo, o que está acontecendo na sua mente, e você consegue desassociar o lado de fora com o lado de dentro, o que está acontecendo com quem você realmente é, com o que realmente você é e é capaz de produzir. Então, quando você desassocia da situação, você consegue enxergar a situação de um outro ponto de vista. Aí sim você consegue se concentrar, você consegue se focar e você não deixa que aquela situação ali se torne você. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro essa questão de situação tornar-se você. Imagine que um prédio está desabando. Você está ali nos arredores do prédio. Qual é a primeira ideia que vem na cabeça? Fuga. Só que o nosso cérebro ele é programado para a sobrevivência do grupo. O que ele vai pensar é se há algum familiar próximo. E quando eu falo próximo, é próximo na cadeia hereditária. Então, se tem seus filhos, depois se tem seus irmãos e depois se tem seus pais. Ele vai fazer essa análise. Se tiver, ele vai atrás, vai tentar ajudar. Se não, é fuga. E ali existe o evento agora. A mente de todo mundo está focada em uma ideia só, que é de fugir. Não tem individualidades ali. O que há o coletivo da ruína, o coletivo da destruição está acontecendo ali. Você não vai se desvencilhar desse evento porque você precisa estar ativo. Então você vai fugir. Agora, quando você está com a vida em frangalhos, quando está tudo dando errado, tudo ruim ao seu redor, perdendo emprego e tudo mais, veja que não é uma situação de perigo iminente. Não é uma situação em que se você não tomar uma atitude em 10 segundos, você pode morrer. É uma situação diferente, é uma situação que exige calma, análise e uma elaboração de um plano. Então você vai ter um foco, você vai ter uma ideia, você vai se centralizar e vai focar na situação. Então, quando você vê assim vídeos do Thomas Shelby, como ser calmo em situações, como ser frio e calculista, é foco, estar focado. Tem essa palavrinha em mente, é o foco, é a atenção plena ali na questão. Como eu alcanço esse foco além do conhecer a si mesmo? Existem práticas que te auxiliam a alcançar não só esse autoconhecimento, como alcançar também essa capacidade de foco mais acentuada. Uma das práticas que eu aconselho muito é a de mindfulness. Mindfulness ela se popularizou agora não, já vem se popularizando há alguns anos, porque funciona, entendeu? Então, assim, ela caiu sim numa ideia mais comercial, mas ela não é uma ideia que veio dos dias de hoje. Na realidade, ela vem lá do Zen Budismo, vem Ai, meu Deus, vem de outras escolas meditativas, contemplativas, e o que acontece é que ela foi trazida para a ciência, trabalhado como um método científico. Existem N estudos falando sobre mindfulness, N estudos falando sobre como ele funciona, N como os resultados são aplicados e os resultados funcionam. Então, o que eu aconselho? Eu não tenho um conhecimento de mindfulness muito grande para fazer uma série de vídeos e te ensinar a alcançar essa técnica, mas o YouTube é um lugar muito grande. Então, põe aí mindfulness e você vai ver que vai ter muitos canais interessantes falando sobre o assunto. Aconselho canais de psicólogos, tá? Não vão atrás de mindfulness, de coachings ou de pessoas que elas não têm assim um histórico que te dê a segurança de que você está acessando um conteúdo válido, né? Um conteúdo que realmente é a prática. Então, gente, é isso. Essa foi a ideia de hoje, trazer aqui uma coisinha fora assim um pouco de conceitos da psicologia, mais voltado para nosso dia a dia mesmo. Você pode trabalhar enquanto psicólogo ou enquanto terapeuta
trazendo essa ideia para o paciente, né, ensinando ele, psicoeducando ele, de que calma em situações de urgência não é bem isso que o corpo precisa, não é bem isso que você precisa estar ativo, bem ativo, só que com a capacidade de foco na situação e na resolução do problema. Quando pensar em calmaria, não em calmaria em situação de urgência, pense em foco, pense em autoconhecimento, e Mindfulness vai te ajudar muito nessa situação. Se você gostou, compartilhe com quem precisa ficar um pouco mais calmo. Muito obrigado e até a próxima.